Infelizmente, o apresentador Fausto Silva, o conhecido Faustão, está passando por um grave problema de saúde e precisa de um transplante de coração. É claro que a gente deseja melhoras para o quadro de clínico do Faustão. A gente não quer aqui, longe disso, fazer, enfim, mídia em cima de tragédia, sobretudo de alguém tão querido, né, que presente na vida de tantas pessoas. No Brasil, na minha, por exemplo, lembro de várias vezes que parei aos domingos para assistir o Faustão, desde criança. Mas a verdade é que esse caso do Faustão, da necessidade dele, né, de precisar de um transplante, reacende um antigo debate, um debate filosófico, ético, muito interessante, que foi muito quente no século passado e até hoje é bastante atual, são os limites éticos não só do transplante de órgão, mas do porquê. Por que a gente não pode comprar um coração? Por que uma pessoa não pode? Quais são os limites, assim, não só legais? A gente sabe que na lei não há um impeditivo legal. No Brasil é proibido a pessoa comprar um órgão. Ok, furar a fila. Né? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas quais são as justificativas filosóficas para isso? Por que eu não posso, por exemplo, o Faustão, por exemplo, usar toda sua fortuna e comprar um órgão de alguém, comprar um coração? Por que isso é proibido? Qual a justificativa filosófica para isso? Há alguma outra justificativa filosófica? Enfim, eu sou o Felício Molinari, caso você não me conheça, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica, seu canal de filosofia preferido aqui do YouTube, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso, sobre os limites éticos contemporâneos do mercado aqui no caso, envolvidos no transplante de órgãos, por exemplo. E já digo de antemão, vamos aqui explicar rapidinho. Já digo de antemão que esse quadro vai ser um pouquinho polêmico, mas a gente deixa a polêmica mais pro final. Deixa eu botar aqui de antemão o que acontece no caso do Faustão. Para quem não sabe, o Faustão, o famoso Faustão, Fausto Silva, ele é um dos homens mais ricos do Brasil e tem uma fortuna avaliada em R$ 1 bilhão. Eu confesso que quando eu vi isso eu me assustei, achei que era fake, mas eu fui lá no Google, dei uma pesquisada e é verdade, ele tem uma fortuna de R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. Mas, como diz a minha idosa mãe e sábia mãe, dinheiro compra tudo, mas não compra saúde. Tudo bem, acho que todo mundo concorda que dinheiro compra muitas coisas. Uns dizem até que compra amor. Mas saúde realmente é o negócio mais complicado de ser comprado. Mas um coração? Pô, um coração é um objeto. Por que eu não posso comprar um coração? Tem muita gente na filosofia que defende que sim, deveria ser permitido comprar um coração. Mas vamos lá. Antes disso, é interessante explicar aqui como que funciona a lógica de transplante no Brasil. No Brasil, todo transplante de órgãos, aqui no caso de coração, por exemplo, do Faustão, é administrado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E é ele que determina ali a ordem da fila. É claro que essa fila não é por ordem de chegada, não é bem assim que funciona, mas há ali alguns critérios para você, digamos, passar na frente dos outros. E esses critérios não são, em nenhuma hipótese, por classe social, por dinheiro, por riqueza, não. São critérios bastante científicos e médicos. Por exemplo, ou deveriam ser, mas na maioria dos casos a gente preza que são sim, por exemplo, como quadro clínico de agravamento, se é mais grave, se é menos grave, se é mais urgente, se é menos urgente. Ou seja, você ser rico não faz você ir para frente da fila. É bem provável, inclusive, que o Faustão vá para frente, um pouquinho mais para frente da fila, por conta da idade, por conta da gravidade da sua situação, mas o fato dele ser bilionário não faz ele ir para frente da fila. Palmas para o SUS, ou não. Isso é o que a gente vai ver agora. Vamos aqui, antes de botar as cartas na mesa, fazer um leve exercício filosófico, até porque eu acho bastante interessante. Vamos pensar no seguinte. Vamos supor, por exemplo, que alguém vire e faça a seguinte indicação em algum reino imaginário. Lembrando, isso é apenas um plano mental. Um plano mental, uma experiência filosófica. Não tem nada de realidade. Alguém vira e fala, olha, eu pago R$ 1 milhão para você passar, alguém da família do Faustão, R$ 1 milhão para você passar o Faustão na frente de todo mundo. Com certeza, você que está me ouvindo agora, ficaria extremamente irritado e falaria, mas isso é injusto, ele está passando na frente da fila só porque ele é rico, ele está usando o seu dinheiro
para passar na frente de várias pessoas vão morrer por isso. Ele está usando da sua condição financeira para viver e várias pessoas podem morrer por conta disso. Muita gente ia bradar, ia ficar bastante enraivecida e dizer que esse ato de comprar um lugar na fila ou comprar um órgão, digamos assim, seria extremamente injusto, antiético. Mas vamos mudar um pouco aqui o nosso exemplo. Vamos supor que essa mesma pessoa, agora, ela não vai comprar um lugar na fila. Ela tá vendo lá, ela vê num país hipotético, que tem um cara ali de classe média, média baixa, e que ele é compatível com Fausto Silva. E aí ele vira e fala, olha, eu te dou 10 milhões de dólares se você me doar o seu coração. O seu coração. E o cara pensa assim, não, mas como assim? Eu vou morrer. E aí a pessoa vira e fala, sim, você vai morrer. Mas veja, se você me doar o seu coração, a sua família vai ficar com 10 milhões de dólares. Está aqui no cheque. É só ir lá e sacar. Você vai poder, assim, deixar uma herança para suas 3 filhas, deixar a sua mulher com uma boa condição financeira. Nem se você trabalhasse por 3 vidas, você conseguiria 10 milhões de dólares. Então veja, você vai deixar muito bem todos os seus filhos. E aí a pessoa pensa bem. E aí, nessa situação, seria justo ou não justo? Se a pessoa aceitasse vender, falar, não, eu vou vender. Afinal, o coração é meu, sendo meu, eu vou vendê-lo e deixar essa herança para os meus filhos, porque, enfim, com essa condição, isso vai fazer muito bem para eles, melhor do que eu estivesse vivo. Por exemplo, vou até ser mais dramático aqui, pensa num pai, às vezes, que é meio alcoólatra, que é meio ausente, e que decide ali num momento de lucidez, com todas as aspas, vender o coração para fazer essa caridade para a família. E aí, mexeu um pouco com você? Pois bem, esse argumento é um argumento bastante utilizado por uma escola filosófica que ficou muito famosa no século passado, que é chamada escola libertária. Os famosos libertários na filosofia política e na filosofia da ética também. Quem são os libertários? Os libertários, influenciados por filósofos e filósofas como Ayn Rand, e antes que você me corrija a pronúncia, é Ayn Rand mesmo, que já vieram várias pessoas aqui falar, olha, você torce o nariz para os libertários, está até pronunciando errado. A Ayn Rand não é americana, gente. Mas se vocês quiserem Ayn Rand ou Ayn Rand, né, se vocês quiseram, mas ela não é americana, ela é russa, né, ok? Então é Ayn Rand. Pode ir lá no Google Translate para você saber como é que pronuncia. Mas também o Robert Nozick também e vários outros pensadores ficaram muito famosos, porque eles pregam a falta de limites estatais para o mercado. Traduz isso que eu não entendi. Esses pensadores acham que o que tem que regular a compra e venda de coisas não é o Estado. Se a pessoa, livre e conscientemente, resolve vender um órgão, vender uma parte de si, o Estado não tem nada que se intrometer. O órgão é dele, ele pega e vende. Mas ele vai morrer por isso. Dane-se, ele que assume as consequências. É o famoso, isso que vai dar, né, caldo para manga, anarcocapitalismo, né? Anarcocapitalismo. Mas antes do anarcocapitalismo, a gente tem essa visão libertária. Não é uma visão liberal, porque é muito diferente. Porque o liberalismo, como bem explica o John Rawls nesse fantástico livro aqui, o Liberalismo Político, o liberalismo político pressupõe limites para o mercado atuar. Limites, e na qual o mercado não pode atuar. Né? Agora, o libertarianismo pressupõe a ausência completa de Estado. Completa. O mercado vai regular tudo, absolutamente tudo. Então, todas as regulações comerciais ou não vão ser reguladas pelo mercado. Então, é o mercado que vai regular o que é certo e o que é errado. Não vai haver o Estado dizendo o que pode ou o que não pode. Então, para um libertário, nesse caso do Fausto Silva, primeiro, não haveria SUS e a fila seria controlada pelo mercado. Olha, quem pode pagar por um plano ou quem pode pagar para ir para frente vai.
e isso organizaria toda a sociedade. E aí isso cria um racha enorme na década de 70 e 80 entre os liberais, por exemplo, John Rawls, e boa parte daqueles que não são liberais, mas dentro ainda do espectro de direita, vamos assim dizer, como os libertários, como a Ayn Rand, o Robert Nozick, o próprio Mises, né, entra nessa briga também. Então várias pessoas vão discutir sobre os limites, deve ter ou não, e isso vai ficar muito em voga, muito em voga. A verdade é, e sejamos aqui honestos, é que, primeiro, né, vamos aqui mais uma vez dizer, a gente deseja toda sorte, saúde do mundo pro Faustão, que ele possa sair dessa e, mais uma vez, a gente está pegando aqui o Faustão só como exemplo, porque realmente o exemplo do Faustão reacende esse debate, é um bom exemplo para mostrar como que muitas vezes a compra e venda de órgãos ela até hoje é um motivo de debate. Por que eu não poderia comprar um órgão? Um dos motivos que se usa até hoje é um dos motivos que tanto John Rawls quanto um outro filósofo que escreve exatamente esse livro que trata disso, que o dinheiro não compra, que é o Michael Sandel, que é um republicano, Os Limites Morais no Mercado. Tanto o Michael Sandel, sendo republicano, e o John Rawls, que é um filósofo liberal, liberalismo político, não confunda com liberalismo econômico, são filósofos que são contrários à visão liberalista, libertarianista, né? Libertária. E eles falam o seguinte: olha, a gente não é, digamos, comunista, a gente não é de esquerda, a gente não é. A gente está no espectro, digamos, de direita, mas a gente não acha que a liberdade tem que ser a esse nível de um anarcocapitalismo. Deve existir um Estado. Para o Michael Sandel, por exemplo, nesse livro Que o Dinheiro Não Compra, que é um baita livro mesmo, vou até deixar aqui na descrição, e ele vai dar exemplos muito claros disso, devem sim haver limites morais para o mercado, porque o argumento dele vai ser, olha, antes de haver mercado, existe uma comunidade, existe uma ideia de comunidade, existe uma ideia, por exemplo, vou até aqui para fins didáticos, falar de ideia de uma cultura, de um povo, que é maior do que a ideia de mercado. E que os nossos valores, existem os valores de mercado, mas existem os valores culturais, os valores éticos, os valores morais, que são maiores. E eles têm que sempre ser levados em consideração e são maiores. Então esses seriam os limites morais no mercado. A moral colocaria um freio no mercado. Você não pode vender seus filhos, por exemplo, que é um outro assunto bastante polêmico. Para um libertário, você poderia vender seus filhos. Um assunto quente para outro vídeo. Mas já o John Rawls, por exemplo, já usa uma outra camada bem interessante, que é a ideia de um consenso sobreposto. Olha, é preciso de um diálogo entre as partes. Esse diálogo não é o mercado que promove, são as comunidades que conversam entre si e mesmo divergindo, acham consensos por meio do diálogo. E esse diálogo não é promovido pelo mercado, e sim pela razão, pela racionalidade humana, que por meio de consensos faz e promove e fortalece a democracia. E assim vai. Então veja, esse caso do Faustão, ele reacende o debate e serve de prato cheio para a gente, por que não, colocar mais uma vez à baila a visão libertária, que esteve muito em voga, volto a dizer, na década de 60, 70, até 80. Na academia, depois ela acaba sofrendo tanta porrada que ela desaparece, né? Ela perde seu valor, mas hoje ainda ela tem muito, digamos, ela é muito popular fora da academia. Ela ainda tem muita influência nas redes sociais. Hoje você vai ter muito militante de internet, ancapistão, né? O famoso ancapistão, anarcocapitalista. Então na internet tem muitos militantes libertários. Mas confesso que nas universidades não é tão comum assim ver pessoas defendendo o ponto de vista libertário como foi na década de 60 e 70. Era bem mais comum, hoje é menos comum, ok? Diríamos que nessa querela, nesse debate, é só uma visão pessoal mesmo. Eu diria que em termos quantitativos, né, de representantes, eu diria que as outras visões de espectro de direita, como o liberalismo e o republicanismo, saíram numericamente vencedores. Em quantidade, tá? Quantidade, não diz respeito aqui a argumentos, porque aí eu deixo para você, obviamente, com a sua interpretação, com o seu intelecto, fazer o juízo. Mas aqui na descrição tem link para todos os livros que eu mencionei aqui,
vários autores para você conhecer melhor e fazer o seu próprio julgamento. E se você quiser aprender filosofia um pouquinho mais a fundo, é só lembrar que nós temos um curso dos pré-socráticos aos modernos, completinho, que é a Jornada da Filosofia Explicada, que é só dar um acesso aqui no link, na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Enfim, é isso. Eu sou o Felício Minari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.